Bom dia! Hoje nós vamos continuar nosso estudo da lição número 7 e vamos para o terceiro tópico, que tem um tema maravilhoso, que é sobre graça. A primeira pergunta, letra A, relata o seguinte: quando o conceito da graça se tornou necessário pela primeira vez, sendo imediatamente providenciado, apontando a vinda do Salvador? Então, quando ele se tornou necessário? Logo após o pecado de Adão. A nota fala que assim que houve o pecado, houve um Salvador. Então, foi após a queda de Adão e Eva que a graça se fez necessária, porque graça é um dom imerecido. A nota continua dizendo: o conceito da graça foi estabelecido pela primeira vez ao homem no Éden, quando, após a queda, foi dada a promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Esse concerto oferecia o perdão e a assistência da graça de Deus a todos os homens para a futura obediência por meio da fé em Cristo. Além disso, prometia a eles vida eterna sob condição de fidelidade à lei de Deus. Assim, os patriarcas receberam a esperança da salvação. Então, foi logo após a queda de Adão. Continuando nosso estudo, a letra B faz a seguinte pergunta: como esse concerto foi renovado com Abraão e quando foi confirmado? Em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 18, diz o seguinte: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então foi através da promessa de Deus a Abraão que ele foi renovado esse concerto. E quando foi confirmado? Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 14, fala o seguinte: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, na morte de Cristo, é que esse concerto ele foi confirmado. No último parágrafo da nota, da letra B, fala assim: embora esse concerto tenha sido estabelecido com Adão e renovado com Abraão, somente a morte de Cristo poderia confirmá-lo. Então, mais uma vez, ele foi estabelecido com Adão, renovado com Abraão e confirmado com a morte de Cristo. Pela promessa de Deus, esse pacto já existia desde o surgimento do primeiro sinal de redenção. Tinha sido aceito pela fé, no entanto, quando Cristo o confirma, passa a ser chamado de novo conceito. A lei de Deus era a base dessa aliança, que era simplesmente um procedimento para reharmonizar os homens com a vontade divina, colocando-os onde pudessem obedecer à lei de Deus. Então, a lição do terceiro tópico de terça-feira, que falou sobre graça, nos mostrou que ela se fez necessária a partir depois que Adão e Eva pecaram, depois da queda do homem. E ela ainda está em vigor nos dias de hoje, porque a porta da graça ainda está aberta. Então nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, que é o que nós devemos fazer nestes últimos dias. E é isso que o nosso estudo de terça-feira trouxe para nós. Quando o conceito foi estabelecido, que foi com Adão, foi renovado com Abraão e foi confirmado com a morte de Cristo. Até amanhã para o estudo da nossa lição de quarta-feira. Que Deus te abençoe.